Comecei a investigar as sereias de Coney Island por causa do desfile. Todo junho, milhares de pessoas se vestem com sutiãs de conchas e caudas de peixe e marcham pela Surf Avenue, celebrando a fantasia de sereias aparecendo na praia mais famosa do Brooklyn. Cresci indo a esse desfile. Todo mundo conhece a piada. Nenhuma sereia de verdade ficou em Coney Island. Elas foram embora. As pessoas dizem, ou nunca existiram. Mas existe uma velha lenda urbana que os moradores do calçadão sussurram se você fica tempo suficiente depois que os brinquedos fecham, que as sereias estiveram aqui e que elas não foram embora. Elas foram consumidas. Sou pesquisador freelance, focado em curiosidades históricas, escândalos esquecidos. Com isso quero dizer que coloco meu nariz onde não devo e não sou pago por isso. Foi logo após o desfile de junho que comecei a fazer perguntas sobre suas origens. Naquela noite, depois de várias interações com participantes, marchantes e locais, meu e-mail piscou me notificando de uma possível pista. Era um artista de circo aposentado dizendo que o desfile do Dia da Sereia era um memorial, saibam as pessoas ou não. Achei que era um e-mail falso. Ainda assim, segui a pista. Era a única coisa que tinha recebido, além de ofertas promocionais e spam. A primeira coisa que você aprende sobre o início de Coney Island é que nunca foi sutil. Na virada do século XX, era o lugar mais elétrico e caótico do leste americano. O Luna Park brilhava com 1 milhão de luzes. Shows de aberrações alinhavam o calçadão. Exibições educacionais, eles chamavam, onde seres humanos eram exibidos como curiosidades. Mulheres barbadas, pessoas pequenas, raças primitivas. Coisas que audiências modernas considerariam desumanas, como deveria ser. Mas era visto como entretenimento e educação naquela época. Respeitável, contanto que você pagasse a entrada. O que me surpreendeu foi com que frequência exibições aquáticas apareciam nos arquivos. Cartazes antigos anunciavam sereias vivas do Atlântico, ao lado de shows de focas e cavalos mergulhadores. Assumi que eram fraudes, mulheres costuradas em caudas de peixe, truques ao estilo Barnum, mas as descrições não combinavam. Mencionavam tanques de água salgada, equipe médica de prontidão, horários de alimentação e ferimentos. Muitos ferimentos. Encontrei um livro-caixa de 1907 na Sociedade Histórica do Brooklyn, que listava perdas de manutenção para um aquário de circo. Um item dizia simplesmente: apodrecimento de cauda, irrecuperável. Foi quando parei de pensar que isso era cafonice e comecei a acreditar. A verdadeira revelação veio do incêndio de Dreamland em 1911. Dreamland queimou até o chão em uma única noite. Milhares de animais morreram. Artistas fugiram para a escuridão, meio fantasiados. É um dos desastres mais fotografados da época. Analisei cada imagem que consegui encontrar. No fundo de uma fotografia, mal perceptível, há um tanque sendo empurrado em direção à praia por 4 homens. Algo longo e pálido transborda da borda. Longo demais e pesado demais para ser tecido. A legenda diz apenas: resgate. Depois de enviar e-mail ao artista aposentado pedindo mais informações, ele me mandou uma lista de nomes de ex-funcionários de Coney Island, circenses e artistas daquela época. Era o melhor que podiam fazer, disseram. Contaram que era algo que o avô deles falava muito e nunca deram muita importância até trabalhar no calçadão. Não queriam se encontrar pessoalmente e me pediram para manter seus nomes fora de qualquer relato. Rastreei um descendente de um homem que trabalhava com concessões no calçadão antes da Primeira Guerra Mundial. Ele tinha caixas de cartas no porão. Uma delas mencionava as Gorrospix sendo movidas após o incêndio, antes que os inspetores chegassem. Elas não são garotas, dizia a carta. Garotas não gritam quando você as tira da água. Foi a primeira vez que me senti enjoado.
Aqui está a parte que ninguém gosta de ouvir sobre Coney Island. As Gorotas Peaks dos shows de aberrações não eram apenas entretenimento. Eram cadeias de suprimento. As sereias, híbridas, criaturas marinhas, o que quer que fossem, nunca foram feitas para serem vistas por muito tempo. Eram anunciadas como criaturas raras e frágeis, e o público era informado de que poderiam desaparecer a qualquer momento. Isso era verdade. Só que não por razões mágicas de conto de fadas. Revistas médicas da década de 1910 falam sobre um influxo inexplicável de proteína marinha sendo estudada por médicos ligados ao Luna Park. Restaurantes no calçadão orgulhosamente serviam ensopado de sereia e costeletas de Netuno. Era uma piada, uma novidade. Todo mundo sabia que não era sereia de verdade, exceto que o era. Um antigo livro Cakes de açougueiro lista entregas de navio SS Sereia, ancorado na Baía de Gravesend, marcado simplesmente como carne longa, salgada. Outro eufemismo. Outra mentira que todos concordaram em não examinar muito de perto. Eles estavam comendo as caudas. Eles não poderiam, certo? As caudas eram fibrosas demais, densas demais, cheias de cartilagem e osso, certo? Errado. As sereias eram filetadas e quebradas em porções pequenas, o suficiente para que ninguém precisasse pensar muito sobre o que estava comendo. Finalmente encontrei prova em um lugar que não esperava. Os próprios arquivos do desfile do Dia da Sereia. O desfile começou nos anos 80, destinado a recuperar a magia estranha e perdida de Coney Island. Os primeiros organizadores falavam sobre honrar aquelas que pertenciam ao mar, mas foram levadas pela costa. Achei que era metáfora. Então encontrei uma caixa de designs de fantasia rejeitados. Um esboço mostrava uma sereia com cicatrizes na cintura. Outro tinha uma etiqueta escrita com letra trêmula, sem correntes. Seja respeitoso. A nota anexada me gelou mais do que qualquer coisa que li. Nos vestimos para que elas não tenham mais que fazer isso. A peça final veio de um restaurante fechado no fim do calçadão, lacrado desde os anos 70. Entrei sorrateiramente para olhar dentro. Não foi difícil. Ninguém se importava com os prédios esquecidos do calçadão. Percorri o prédio sem direção real. Estava procurando o que costumava ser a cozinha. Todos os quartos estavam cinzas e despidos. Mas foi quando encontrei uma escada levando ao subsolo do prédio. Nem sabia que tinha subsolo. Encontrei algumas caixas de gelo grandes de restaurante. Algumas estavam abertas, vazias, mas algumas estavam acorrentadas. Depois de quebrar a fechadura enferrujada, vi ossos. Não eram de peixe, não eram humanos também. A pelvis estava errada. A espinha se estendia longe demais, flexível demais. E as costelas, meu Deus! As costelas curvavam para dentro como algo feito para comprimir sob pressão da água. Na parede acima das caixas de gelo, arranhado em azulejo amarelado, estavam as palavras. Nós gritamos, eles chamaram de música. É por isso que você não encontra sereias em Coney Island mais. Elas não sumiram. Foram exibidas, estudadas, cortadas e servidas com fatias de limão, enquanto as pessoas riam da piada. Quando alguém pensou em protegê-las, estavam muito poucas. E o oceano aprendeu a não nos dar nada que pudesse gritar. O desfile das sereias não é uma celebração, é um pedido de desculpas. E se você for este ano, escute com atenção quando os tambores pararem e a multidão se acalmar perto da água. Às vezes, logo abaixo da arrebentação, algo canta de volta. Não para te entreter, mas para te lembrar. Se algo emerge tempo suficiente para você confundir com madeira à deriva ou sombra, não chegue mais perto para ver melhor. Coney Island já pegou tudo que foi oferecido. Da próxima vez, o oceano não estará oferecendo nada a estar acabando, porque elas estão famintas agora.